Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio Exoso, seu podcast, né? E aqui, quem vos fala, Paulo Oscar Leomil. E junto comigo, em loco... É podcast nerd, tem um R aqui, ó. Nerd. Você tem um D. Né. Eu falei, né? Né, assim, cortou a palavra. Você foi mineiro pra caramba agora. Ah, não. Faz parte. Obi-Wan Kenobi. Não, é Humberto mesmo. E com o nosso link direto da Terra Mística, muito, muito longe. Eu tô no passado aqui da Terra, na Era Iboriana aqui, com a filha do gigante de gelo, e no cantinho aqui tem o Conan. Ajoelhado. Aqui é o Vitor X, galera, pra conversar com vocês. Bem, gente, esse episódio nós vamos fazer uma retrospectiva. Ó, saiu, hein? Saiu a palavra. Sobre os melhores filmes de 2024. Na nossa opinião, já vou deixar bem claro que é a nossa opinião. Você vai poder, você que está ouvindo pelos aplicativos de áudio, você também pode ir lá no YouTube e comentar os seus principais filmes de 2024. Quais são os melhores da sua opinião? E aqui nós vamos, cada um trouxe, né? A ideia é que cada um trouxe a seu top 3, né? Que essa é a regra, né? Seus top 3. E a gente vai fazer uma rodada aqui. Eu queria já puxar o primeiro filme. Não, mas peraí, tem uma possibilidade de troca se por acaso... Tem. Tem sim. Se o cara falou um que o outro gostou, ele só vai ter dois, ele pode buscar um terceiro de uma lista de reserva. Pode. Ou pode só concordar, né? Ou então não tem jeito. Vai ficar menos mesmo. dica. O importante é o seguinte. Tentar a chegar em regra 3. é até 3. Isso. A regra é até 3. O Vitor vai ter série. 10. Não é série animada, Isso. viu, gente? Não, desculpa. É filme. Não é filme de animação, tá? É filme de live action. É a nossa técnica que falou se a gente tá criando uma nova regra. Se algum de nós aqui fugir, vai ter que pagar $5 pra ela. E o pior que né, é $5 pra ela, $5 pra sua esposa e $5 pra irmã do Humberto. Que dá 15. E dá pra comprar um barco, né? É verdade. Dá pra comprar um avião pra gente ir pros Estados Unidos. Aliás, spoiler. Você que tá ouvindo a gente em 2024, saiba que em 2025, em abril, nós vamos ter uma viagem, que nós vamos lá visitar a terra do Vitor, né? Nós vamos estar lá em Orlando, né? Nós vamos conhecer os parques, várias coisas nerds, e a gente vai lançar uma série especial de coisas nerd, né? Com um olhar nerd sobre Orlando, né? Não só os parques, não só coisas para se fazer, coisas para se visitar, coisa para comprar, né? E se você quiser apoiar essa série, tá na descrição do episódio o nosso Apoie-se. Então vai lá que você vai ter muitos benefícios ali. Então deixa eu começar com o meu primeiro filme aqui. Inclusive é um filme que a gente fez um episódio sobre ele. Então eu queria puxar aqui Godzilla Minus One, do diretor Takashi Yamashita. É um filme que a gente, depois vocês busquem aí, teve um orçamento muito baixo. Ganhou Oscar de efeitos especiais, né? Ganhou vários prêmios. É um filme que ele foi feito para comemorar os 50 anos, 60, 70 anos do primeiro filme do Godzilla, tá? Chegou aqui no Brasil passou muito rápido pelo cinema, por causa do outro Godzilla vs Kong, né? Por questões contratuais, mas ele fez um baita sucesso, foi pro stream, depois teve uma versão preto e branco, assim, é um filme sensacional, cara. Se a gente for ler a sinopse dele, eu não sei se a gente tinha combinado de ler sinopse. Não, combinou isso não. Não, né? Senão vai atrasar muito. Mas assim, é um filme, cara, que dá pra mostrar que você tendo um bom roteiro, você tendo profissionais qualificados, né? Mesmo com orçamento muito baixo, você consegue entregar coisas tão impressionantes quanto um blockbuster que tem lá 1 bilhão de orçamento lá e não entrega nem metade do que foi feito ali. Vídeo Flash. Flash. Flash 3 vai ser a referência. Eu já perdi um filme da minha lista já. Com esse daí. Meu Deus do céu.
Eu tenho um aqui na minha lista que eu sei que ele é óbvio, que vocês vão falar que eu não falei pra poder ter que falar os outros. Eu vou falar. Como você não falou ele, eu vou falar. Então, por favor. Deadpool 3. Tá aí, mesmo. Tá na lista de todo mundo. Tá na lista de todo 3, mundo esse. ou então Deadpool e Wolverine, né? Ele ficou mais conhecido como Deadpool e Wolverine que como Deadpool 3. Que foi o filme de herói do ano. O filme que tem todos os easter eggs e referências e nerdices e coisas que quem lia revistinha e quem gosta dos filmes todos inclusive curtiu. da Fox, né? Inclusive os filmes todos. Da Fox, da Disney, do desenho parado, o que tiver. Toda a referência, tá tudo lá. Tá tudo lá. E eu fiquei feliz porque o Paulo começou bem. Obrigado, Paulo. Eu pensei, vou falar pelo óbvio. Não vou pelo óbvio. Vou deixar os meninos falar. E eu deixei ele em segundo lugar na minha lista justamente porque eu sabia que ele não ia. Eu não vou conseguir falar ele em qualquer momento. Não, e tem um outro óbvio também, pronto, que eu tô morrendo de medo de vocês falarem. Pode fechar o podcast agora. Segue. Vamos lá, Vitor, o seu agora. Vamos lá. Assim, quando a gente combinou de fazer isso, a minha ideia é falar 3 filmes, igual o Paulo falou, que eu gostei, que eu me diverti muito esse ano. Não necessariamente vai ser os que ganharam mais prêmio e tudo, né? Então são 3 dicas aí de cada um, pra vocês poderem assistir. Minha primeira dica do filme que eu diverti muito, eu achei que ajudou a franquia a melhorar, é o Furiosa, uma saga Mad Max. Legal. Tava na minha lista perdi também. Outro da lista. Tava na minha lista também. Acabou minha lista. Ele é um filme de ficção científica pós-apocalíptico, dirigido por George Miller e estrelado por Anya Taylor-Joy e o Thor, Chris Hemsworth. A trama revela a história de origem da guerreira renegada Furiosa, anteriormente interpretada por Charlize Theron, narrando sua jornada até se unir a Max em Mad Max, Estrada da Fúria de 2015. O enredo segue uma jovem furiosa, sequestrada de seu lar, o lugar verde de muitas mães, por uma grande horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementos, o Thor, antes da plástica. E cruzando as terras desoladas, né, o Wasteland, eles alcançam a cidadela dominada pelo Immortan Joe. E os 2 tiranos começam a disputar pelo aquele domínio ali. E a Furiosa se vê numa batalha incessante para retornar ao seu lar. E esse filme, além dele ser muito bom, filme de ação e aventura muito bom, ele é muito bonito. Então fica a minha indicação aí por causa disso. E criou uma outra personagem, já tinha criado, né? A Charlize Theron criou uma personagem marcante dessa franquia, igual o Max era. E agora, com a Anya Taylor-Joy, ela faz essa personagem ficar mais forte ainda, né? Mais bem caracterizada ainda. Então, por isso que eu indico ela. E nós temos um programa dela também, né? Temos um programa dele também. E outra coisa, né? Esse filme, ele não foi um grande sucesso de bilheteria. Ele se pagou. Ele, se eu não me engano, ele arrecadou 170 milhões e o orçamento dele foi 160. Mó injustiça. Foi super injustiça. É o melhor papel do Chris Hemsworth. Do Thor. Não. Do Thor. É do Thor. Foi o melhor papel dele. O melhor papel em termos dramáticos. Não. Né? Foi. Não, você vai falar que foi Caça-Fantasma lá das mulheres. Não, foi Thor. O Thor é Amor e Trovão. Amor e Trovão. Todos. Toda a coletânea, Thor. Aliás, nós conversamos antes aqui do iniciar, nós vamos fazer ainda o Framboesa de Ouro. Nossas versões aí dos filmes aí, piores. Então tá, voltando pra mim, eu vou trazer um que eu acho que é óbvio, que eu vou tirar do Humberto, com certeza. Tá na lista do Humberto, que é Duna Parte 2. Acabou, pessoal, não tem mais nada pra falar. Não tem mais nada pra falar. Cara, o Denis Villeneuve, ele fez uma pintura, cara. Foi fantástico. Todos os filmes dele são uma pintura, cara. Mas assim, quem gostou de Duna, Parte 1, cara, que foi fantástico, assim... E o parte 2, ele entrega, assim, de uma proporção, cara. A cena, que é aquela cena que é uma das mais esperadas para quem conhece os livros, quem viu a versão anterior, que é aquela cavalgada no verme, cara, ela é brilhante. Brilhante. Esse filme, ele é literalmente uma obra de arte, cara, assim. E ele ainda termina, assim, tem algumas coisas, a gente fez um episódio falando de muita coisa que a gente gostou sobre ele, coisas que a gente, que
dá para poder contestar do que o diretor escolheu, né? Algumas escolhas, mas ele é um filme fantástico. É um filme que arrecadou ali 740 milhões, né? Eu acho muito injusto. Eu acho que ele podia... Era um filme para bater 1 bilhão fácil. Não lembro agora quais os filmes que estavam no cinema na época, né? Mas ele é um filme que ele tem que estar na lista de todo mundo. Tem que estar na minha lista, na lista do Humberto, na lista do Vitor. Porque ele é um filme eu não acho brilhante. essas coisas grandes. Por todo mundo babando ovo. Não. Por isso que eu acho que tinha que estar. Você tá errado, mas Eu tudo também bem. acho que tá errado. Então, não. Tá errado. Mas eu tirei do Humberto. É. Eu sabia que ia tirar essa do Humberto. Agora- Eu sabia que Deadpool ia tirar de todo mundo se eu falasse. E esse que eu sabia que ia tirar de você. Não, e agora eu só tenho meu último filme, que eu não tenho mais filme nenhum pra colocar na história. E que aí massa é o seguinte, eu nunca vi tanta gente falando mal desse filme, de um filme. Eu nunca vi tanto assim, mas falava mal, horrorosamente mal. Os blogueirinhos, os de fezes, os pseudo-cinéfilos de YouTube, que é o Hellboy e o Homem Torto. Simplesmente a galera que não entende de herói, não conhece a revistinha, não sabe do que tá falando, e aí defeca um monte de E coisas. você tá falando mal do Paulo aí, que o Paulo não gostou. Que não entende Não, a história, não entende filme, não entende revistinha. Eu entendi a questão do que o diretor... A gente fez um episódio sobre do que o diretor se propôs a fazer, né? De ter todo a linguagem dos quadrinhos ali pra dentro. Só acho que não funciona tão bem por causa de vários fatores que a gente levantou, gostei demais. Não. Também gostei. A ideia é essa. É a lista que você gostou. Né? E eu, por exemplo, eu gostei, ao mesmo tempo eu achei que ele podia ser melhor trabalhado pensando no pessoal que veio dos outros filmes, só conhece o Hellboy dos outros filmes, e umas coisas que funcionam muito bem no quadrinho não funcionam tão bem no cinema. Se você tá curioso pra saber, vai no nosso episódio lá que a gente falou sobre Hellboy e Homem Tortuga. A gente tem tudo isso aí que a gente falou até agora, foi a gente gravou. Foi, até agora todos. E não foi assim, a gente não escolheu coisa que a gente gravou, não. Foi realmente coisa que a gente... Inclusive, que a gente gostou. O meu Prós Depois do Vitor é um filme que a gente ainda não gravou. E vocês acham que não viram. Não vimos. Você que sabe qual que é. Mas eu sei. Vitor, o seu próximo filme, por favor. Meu próximo filme é Alien Romulus, dirigido por Fede Álvares. É um thriller de ficção científica que retorna às raízes de sucesso da franquia Alien, o oitavo passageiro de 79. E ele se passa entre os eventos de Alien de 79 e Alien o Resgate de 86. E ela acompanha um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada, onde eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar desesperadamente pela sobrevivência. Cara, eu gostei demais desse filme. Eu sei que tem, igual o Humberto falou, tem críticas ruins na internet sobre ele e tal, mas pra mim, ele resgatou a mesma sensação que eu tive quando eu assisti o primeiro Alien. Não pode falar que é a mesma, porque no primeiro Alien tem toda a novidade do xenomorfo, da criatura ali, né, tal, que foi uma coisa, foi meio que uma revolução no cinema em termos de criatura, eu acho. Né? E foi uma coisa marcante para uma geração toda. Mas é um filme, na minha opinião, muito bem feito. Os efeitos especiais deles são melhores, né? Melhores pela evolução, logicamente, da tecnologia. E ele consegue passar assim. Eu pelo menos, consegui me identificar com os personagens, gostar deles, me importar com eles. Que é o que muitas vezes o filme fica ruim por causa disso, né? Tipo, eu falei que zoando que os meninos escolheram Rebel Moon aí. Rebel Moon é das poucas unanimidades que nós temos. Que é ruim. Nossa. Então, assim, você vê aquele filme lá, a parte 1 que nós vimos sofridamente. Eu não me importei com ninguém ali. Eu tava um pouco me lixando para aqueles personagens. Eu tanto me importei que nem vi a parte 2. A gente não quer ver a parte 2. Eu nem assisti, eu não quero. E ainda já falei, existe se o você corte for do gravar, diretor. eu não vou ver, não. É o corte-diretor porque ele se sentiu injustiçado por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele tem toda a liberdade de falar, não, agora eu vou lançar o meu corte. Então, assim, só fechando, a criação daquela atmosfera claustrofóbica que tem no Alien 1 e o terror psicológico que fizeram aquele primeiro filme ser tão bom, me fizeram gostar tanto desse filme do Alien, desse novo aí. Eu espero que vai ter uma minissérie agora, se não me engano, né? Não necessariamente desses mesmos personagens, até porque a Alien sabe como é que é no final, né? Sobra pouca coisa. Mas vai ter uma minissérie de Alien, espero que ela continue tendo a mesma qualidade, a mesma
o mesmo nível desse filme que teve. Foi um grande acerto aí da Disney, Fox aí, antiga Fox aí, foi muito bom. Esse tá na minha lista de ver, eu não vi ainda. Né? Mas realmente todo Você mundo fica falou muito vendo o bom. Menino e a Garça e não vê essas É, coisas. não vê Né? as coisas boas. Bem feito. Ai, ai. Vai lá. Seu Ao bullying. Ao bullying. seu último já, filme. já, todo episódio tem que ter um bullying É. e depois tem um momento Conan. O momento Conan já aconteceu, Já né, na aconteceu. verdade, né? Já tá. Já teve. aconteceu, Você então que não hoje. percebeu. Não, pronto, isso agora é canônico, o episódio. Então eu vou trazer meu último filme aqui da minha série aqui. Inclusive eu tinha uns reservados que vocês falaram, mas esse aqui é um que vocês não assistiram ainda. Não sei, o Humberto eu sei que não, o Vitor eu não sei. Ele está no cinema, que é Gladiador 2, né, do Ridley Scott. Até o momento ele faturou 370 milhões, né? Ou quando se falou muito que vai vir o Gladiador 2, o pessoal ficou pensando, pra quê? Como assim? Já é uma história fechada, né? Vão ressuscitar o cara, não vão, né? Mas a ideia foi assim, foi brilhante. Eu gostei muito do roteiro, que ele trouxe um fechamento de uma história que a gente achou que já tinha fechado, né? Que o protagonista agora vira aquele menino, né? Que é que é filha lá de uma das... Da mãe dele. A filha da mãe. Filho da mãe. Eu ia falar princesa, mas não, é irmã do imperador, né? Que assumiu depois que o pai morreu. Que Qual na que é esse verdade. título? A irmã do imperador, o quê? A filha do rei é princesa, a irmã do imperador é o quê? Pois é, não sei te dizer. Mas o importante é o seguinte: esse Nem filho, eu. esse menino, ele é filho do Max, né? É Máximos. Máximos. Filho do Máximos, né? Então ele acaba, por uma questão de. Depois, quando tem a morte do imperador, né? A mãe acaba mandando ele para uma província bem longe, em outro país, né? Bem longe, uma das colônias bem longe. E aí ele acaba virando escravo e indo para o ser gladiador, né? E esse filme, cara, ele tem coisas brilhantes. Ele tem coisas, por exemplo, cenas que estavam programadas de acontecer no Gladiador 1, que não aconteceu por questões de tecnologia. Uma delas era a questão do rinoceronte, né? A luta com o rinoceronte, que o outro não aconteceu. Tem uma cena ali que acontece, que é como se fosse uma batalha de barcos, então eles enchem o Coliseu de água. Sim, são cenas muito bonitas, cara. E realmente tem também um roteiro muito bom. E Denzel Washington, cara, brilha. Ele brilha, ele rouba a cena, cara. Brilha no escuro? Não, esse é dos vampiros. É o vampiro. Ele não tá nesse filme dos vampiros. E pior que ele não é escuro, né, velho? É de dia, mas tudo bem. É de dia, A gente que fala que brilha no escuro. Mas ele brilhou, cara, assim, brilhou assim o seguinte. Eu acho que ele já até foi nominado como indicado lá pra concorrer ao Oscar de coadjuvante. E ele é um forte concorrente pra levar esse próximo Oscar, assim, cara. Porque literalmente rouba a cena. Ele é um ótimo ator, todo mundo conhece, né? A gente sabe de questões, mas assim, tá brilhante, cara. Brilhante. Boa. E você, tem mais um? Acabou. Não lembrou de nenhum. Não é que eu não lembrei. Acabou a lista. O resto que eu assisti não merece estar na lista dos melhores. Por legal. Exclusão, eu acho que não vale. Não vale. É. Eu não tenho nenhum outro aqui pra te passar. O meu também fechou. Eu não vi dos filmes todos que eu assisti e que valiam a pena, assim, de ser mencionado com os melhores, também estão aqui, já foram falados. Não tem. Acabou. Você, Vitor, tem mais algum? Tem outros filmes, mas eu não queria colocar. Lembrando assim, que não é filme de animação, né? A gente tá falando de filmes. Então tá, live então action. vamos lá. Meu outro filme que eu tinha colocado na lista, em meu lugar, seria Deadpool e Wolverine, né? Não tem como, eu diverti demais, é um filme muito bom. Mas como ficou como o do Humberto, eu vou falar aqui do Guerra Civil. Guerra Civil foi um filme que foi direto pro streaming, né? Não foi pro cinema e tudo, mas estreou em 2024. Ele é estrelado pelo Wagner Moura e pela Kristen Dunst, né? Então é a Mary Jane e o Capitão Nascimento. Ele é ambientado num futuro distópico aqui nos Estados Unidos, que acompanha a jornada de um grupo de jornalistas que está cobrindo uma guerra civil aqui dentro dos Estados Unidos. Eu gostei, eu não sei se vocês assistiram, eu achei a história bem interessante. E hoje em dia tem um medo muito grande de começar uma coisa desse tipo aqui nos Estados Unidos. Se você olhar na internet, tem um monte de teoria, tem um monte de coisa, seja por influência de China e Rússia, aconteceu um tipo de coisa, eles estimularem ou até
começarem uma guerra, ou então pelas diferenças de ideologias que estão cada vez mais dividindo o mundo. No Brasil a gente também tem isso, entre esquerda, direita e tudo. Não estou falando que ninguém está certo aqui, tá? Mas eu estou só querendo dizer o seguinte, que isso está cada vez mais separando a população e está criando uma falta de paciência com o outro. A pessoa não consegue escutar e entender que o outro tem um outro ponto de vista e pelo menos escutar ela, entendeu? A pessoa não consegue, hoje em dia, a maioria das pessoas, essa geração do tipo do Paulo aí, mas não o Paulo, mas a maioria das pessoas, eles não conseguem escutar uma ideia diferente do que eles acham. As pessoas são taxadas de burra, só que você não tem lugar de fala por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, a gente vive num momento, no mínimo, triste em relação a essa falta de comunicação entre as pessoas e falta de empatia. Respeito pela de empatia e respeito pela opinião alheia. O filme, ele pincela isso e ele toca nesse medo que o americano tem de começar uma guerra civil mesmo, entendeu? O filme é curtinho, ele tem 1h50, se não me engano, 1h40 e poucos minutos, e eu achei ele muito bem escrito e muito bem feito. Então, assim, só para que a ideia dar dicas de filmes legais de 2024 para vocês assistirem aí, esse estava na minha reserva aqui por causa disso. Beleza? Aqui no Brasil ele acabou de chegar no stream. Acabou de chegar. Não sei se Não, aqui tem um tempo já. Aqui foi literalmente assim, a gente tá gravando hoje, dia 14 de dezembro, né? E ele deve ter uma semana e pouco que chegou no stream. Eu acho que ele tá na HBO Max, que é Max agora, né? Ou no Prime, não lembro agora. É um dos dois. Aquele saiu no Max. Eu acho que é no Max mesmo. É no Max, Não, legal, é isso aí. Quer recapitular? Ô Paulo, só fazer uma sugestão aqui. Como o Humberto não tem mais nenhum, você quer pegar algum seu reserva e colocar Ele aí? não tem não, mais. meus acabou. Ele acabou. Mas não, eu acho que fechou, né? Cada um, a regra é clara. Ficou 8, então, você quer pagar, você quer pagar... Fica uma indicação dupla pro Deadpool Wolverine, que é muito bom. Mas aí. Então vamos lá, vamos recapitular todos? Vamos lá. Falei de Godzilla Minus One. Falamos aqui de Deadpool e Wolverine. Isso. Falamos de... Duna. Isso. Falamos de Furiosa. Falamos de Gladiador 2. E falamos de... Hellboy, o Homem Torto. E Guerra Civil. Fechou os 8? E Alien Romulus. E Alien Romulus. Agora sim. É isso aí. Galera, é isso. É um episódio bem curtinho. Quero que você que está ouvindo na plataforma de áudio vá lá no YouTube e coloque para você faça uma lista de 3 filmes que você acha que são os tops de 2024 pra gente. É isso aí, galera. Até a próxima. Essa é a única lista de top 8 filmes. Isso é uma retrospectiva. É uma retrospectiva. Uma retrospectiva misturada e assim, e a gente não fez ranking. Não é ranking. Tá? É isso aí. Né? São só sugestões de filmes bons de 2024 pra você assistir. Exatamente. Então falou, pessoal. Que a força esteja com vocês.